Oi, minha gente, boa segunda-feira para todo mundo. Videozinho, eu espero que hoje um pouco mais rápido, porque tive um final de semana bastante atribulado, inclusive segui o conselho de Marcelo Beckler de perder o juízo. Então, eu confesso que ainda estou sofrendo as consequências de ter perdido o juízo. Então, assisti menos jogos, é verdade, mas ainda assim vou fazer aqui o clareou da rodada com vocês e trazer alguns destaques. Em especial, vou falar da vitória da Inter e da vitória do PSG. E peço para você se inscrever no canal, se é a sua primeira vez por aqui. Também assista aos outros vídeos. Estamos crescendo por aqui. Curte o vídeo, deixa seu like, que isso me ajuda bastante também. Coloca nos comentários quais foram os destaques para você, quem clareou na rodada para você. Então, vamos começar? Vou começar falando um pouquinho dessa Internazionale. No vídeo que eu fiz da semana passada, falando a primeira vez que eu fiz aqui os destaques da rodada, eu coloquei o Milan como destaque, em especial porque a gente tem um Milan com mais mudanças, na verdade não é nem mais mudanças, com mais reforços sendo destaque, né? O Pulisic, o Loftus-Cheek, é um time que tem, eu espero que o som não fique tão ruim, mas é um time que tem algumas variações mais interessantes de novidade para essa rodada. Então eu tinha mais curiosidade de ver como que esse Milan iria começar a temporada do que a Inter. Então por isso que o Milan acabou sendo meu destaque, porque não é que me surpreendeu, mas já encaixou muito bem, por isso foi destaque na semana passada. Mas nessa semana é a Internazionale. Venceu a Fiorentina por 4-0, está 100% no campeonato, e aí vale dizer, a dupla de Milão está 100% no campeonato. A diferença é que são 3 jogos, 3 vitórias, tanto para Milan quanto para Inter, mas a Inter marcou 8 gols, assim como o Milan, só que não sofreu nenhum gol ainda, sendo que o Milan já sofreu 2 gols. Eu tô olhando para cá de vez em quando, porque não quero passar informação de números errados, e minha memória é muito ruim, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para cá. Nessa partida em especial, o Lautaro fez 2 gols, o Çalhanoğlu fez 1, também de pênalti, e o Thuram, que é o substituto, o cara que chegou para ser esse camisa 9 da Inter, com a saída do Lukaku e do Dzeko, marcou o primeiro gol dele. Ele já vinha até fazendo boas partidas, mas agora desencantou um pouco. O Lautaro, inclusive, entrou no top 10 de maiores goleadores da Internazionale e já são 5 gols em 3 jogos. Então é um início muito bom do Lautaro Martinez, mas eu ainda tô dando destaque aqui para a vitória da Inter, e em especial para o Lautaro Martinez. Ele sai da sombra de um 9, né? Porque as 2 temporadas que ele fez com o Lukaku, querendo ou não, ele era um pouco o coadjuvante, ainda que em alguns momentos fazendo mais gol, mas ele não era o cara do time. Na temporada passada, acho que foi uma temporada um pouco estranha em relação a isso, porque a Inter tinha o Dzeko indo muito bem, o Lukaku na reta final da temporada, mas nesse ciclo agora, acho que o Lautaro, ele é totalmente o protagonista desse time. Eu ainda quero ver como é que o Thuram vai lidar, mas, de qualquer forma, o Lautaro começa bem. A minha preocupação com o Lautaro é que o Lautaro tem feito, durante todas essas temporadas na Internazionale, um caminho de altos e baixos. Então, por exemplo, na temporada passada, o Lautaro começou marcando também. Foram 3 gols e uma assistência, assim, nos 4 ou 5 primeiros jogos, não lembro exatamente. Aí ele ficou 8 jogos sem nada. Não é 8 jogos sem marcar gol, 8 jogos sem marcar gol, sem dar assistência, nada. Aí ele entra depois num alto com muitos gols e assistência. Aí depois outro jejum de 8 jogos sem marcar, sem assistência. Aí volta pro alto, gols, assistência, etc. Depois ele tem um jejum de 10 gols, de 10 partidas, que é inclusive um momento em que a Inter também cai e acaba saindo um pouco da briga pelo título do campeonato italiano, ainda que tenha depois voltado para a briga na Champions, né, indo até a final. Mas o Lautaro agora é o cara desse time, e a gente precisa ver como é que vai ser essa montanha-russa dele, ou não, nessa temporada, mas tem acontecido assim. O Lautaro Martinez fez exatamente assim no início da temporada passada, começou muito bem e depois caiu. Vamos ver como que essa Inter vai se comportar nessa temporada em relação ao Lautaro Martinez. E aí, eu já falei aqui outras vezes, em especial quando fiz a expectativa para a temporada da Inter, que a Inter tinha perdido jogadores justamente onde se decide o jogo, né? E na frente, sem Lukaku e sem Dzeko, o Lautaro tá dando conta, tá resolvendo, tá sendo um ataque interessante, enfim, a Inter tá funcionando coletivamente,
mas perdeu o Onaná. E nesses 3 jogos, e ainda, não sofreu gol, mas não sofreu gol porque foi muito bem na defesa, mas o Sommer ainda não foi testado. Então, ainda quero ver como é que o Sommer vai ser em termos de protagonista, em termos de decisão de partida, que o Onaná decidiu partidas para a Inter na temporada passada, e o Sommer ainda não teve a oportunidade, digamos assim. Então, vamos ver como é que a Inter vai se comportar nessa outra parte do campo, em que perdeu um jogador importante. Finalizando com a Inter, já que eu falei justamente do Sommer e de ser decisivo, a gente vai para o PSG, que teve um Donnarumma muito bem na rodada. Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito do Donnarumma como goleiro, mas o Donnarumma tem um problema ainda de concentração, eu ao menos tenho essa sensação, e que a depender da partida, a depender de como tá a temporada, ele tem alguns lapsos aí de concentração que são muito ruins. Eu ainda acho que é um jogador que tem a evoluir em relação a isso, porque eu acho que ele antes tinha uma sequência no Milan com menos jogos tão decisivos, né? Porque afinal o Milan ficou muito tempo fora da Champions, ele fez parte desse processo meio de evolução do Milan, mas quando o Milan de fato voltou para a Champions, temporada passada, indo até semifinal e etc, ele não estava mais. Com o PSG, eu senti que em alguns jogos importantes essa concentração caiu. E aí, obviamente, alguns jogos importantes, Liga dos Campeões. Então agora ele começa bem a temporada e tenho a sensação de que quando ele tem esse início de confiança, a concentração dele se mantém mais. Vamos ver se isso de fato acontece. Mas meu destaque aqui também é para a vitória do PSG. Foi meu destaque na rodada passada, mas precisa trazer aqui de novo. Foi um 4-1 para cima do Lyon. É verdade que o Lyon, nesse momento, passa por um momento bem complicado. Tô gravando esse vídeo aqui, pode ser que quando o vídeo saia ou quando você assista, o Laurent Blanc já tenha sido demitido. É uma temporada bem tensa para o Lyon, de organização, de time, enfim. Então, é verdade que sim, o Lyon não é um grande adversário nesse momento, mas ainda assim é um PSG que, especialmente no primeiro tempo, fez aquele jogo coletivo com intensidade, pressionando alto, com muita, sendo muito vertical na sua metade do campo, né? E claro, os seus atacantes funcionando. E aí, em especial nesse jogo, a gente teve 2 gols do Mbappé, já são 5 gols na temporada. O Mbappé já é artilheiro do campeonato francês. Um gol do Asensio e um gol do Hakimi. O Asensio começando bem a temporada. Ele, inclusive, perdeu espaço na hora que o Gonçalo Ramos chegou, mas o Gonçalo Ramos não foi titular, né? Porque ele teve nas 2 últimas partidas, porque teve uma questão física. Então, o Asensio roubando aí um pouquinho e sendo bem nesse início de temporada. Foi um primeiro tempo muito bom desse PSG. No segundo tempo caiu um pouco de intensidade. Mas se a gente vê esse primeiro tempo sendo repetido durante a temporada, repito, não é um time ruim e é um time pra gente ficar de olho em Liga dos Campeões. Na minha prévia de Liga dos Campeões, já imaginei um PSG passando. Eu sei que é o grupo da morte, mas eu acho que o PSG tem mais qualidade do que os outros. Pode se complicar? Claro que pode. Mas ainda acho que o PSG tem time, em termos de qualidade. Fez um bom mercado. Eu já tinha falado aqui um pouco antes sobre o mercado do PSG, mas que agora que fechou e que a gente tem as confirmações, é um muito bom mercado no ataque e na defesa. No ataque tem 2 jogadores para todas as posições, sendo que a gente tem titular, né, pensando o Mbappé e o Dembélé abertos, e lá no meio pode ser o Gonçalo Ramos ou o Kolo Muani, que para mim vai brigar por essa vaga de titularidade. Gonçalo Ramos, existe uma grande chance de não ser titular dessa equipe com a chegada do Kolo Muani. E aí a gente tem, claro, também o Asensio, chegou também o Barcola, e aí o Gonçalo Ramos também para reserva, enfim. Mas é muito bom no ataque, muito bom na defesa, trouxe jogadores versáteis, o Lucas Hernandes, o Skriniar, que é muito bom zagueiro. A questão para mim é que ainda faltou um meio campo em relação ao mercado do PSG. O Gart vai muito bem, inclusive, uma das contratações, inclusive, da temporada. O Emery, o Zaïre Emery, tá indo muito bem, é um garoto, mas eu acho que ele tá mostrando que pode ser titular desse time. Mas para mim, quem precisa se recuperar é o Vitinha. Esse Vitinha que a gente tá vendo agora, para mim, ainda não funciona para uma equipe ter um meio campo, sabe, campeão de Liga dos Campeões. A gente precisa voltar a ver um pouco o Vitinha
do início da temporada passada, mas ainda assim, eu não sou super fã, tá? Mas vamos ver se ele sobe esse nível pra de fato ser esse cara que falta no meio campo do PSG nesse momento, faltou pra mim no mercado de transferências. Dito isso, essa semana vou tentar gravar outros vídeos um pouquinho mais frios, já tô aqui com algumas ideias, vamos ver o que acontece, mas data FIFA a gente acaba ficando um pouquinho mais light, assim, de assuntos, então vamos ver o que acontece. Mas é isso, não queria que esse vídeo ficasse muito grande. Deixa o like se você gostou do vídeo, deixa nos comentários quem para você clareou na rodada. Hoje não fiz quem apagou na rodada, porque, enfim, repito, realmente segui o conselho de Marcelo Beckler de perder o juízo no final de semana. E compartilha aqui o canal, se inscreve se você ainda não está inscrito, para que mais gente chegue por aqui. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo do meu podcast com a Tati, Atrás do Gol. Se você também não conhece, se não está inscrito, também se inscreve lá. É isso, gente. Boa semana para todo mundo e até o próximo vídeo.